custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, desde que o ex-presidente Lula começou a dar declarações sobre a revogação de diversos itens da reforma trabalhista que vem sendo conduzida na Espanha, abriu-se uma discussão a respeito da possibilidade de se fazer isso aqui também no Brasil. Você acha que esse deve ser um dos debates centrais das eleições de 2022 e de um eventual programa de um novo governo em 2023, Fausto? Bem, Glauco, essa foi uma boa novidade de 2022. Se você lembrar, 2021 nós terminamos discutindo uma provável reforma, uma nova provável reforma trabalhista do governo Bolsonaro, na qual reduziria mais ainda o conjunto de direitos dos trabalhadores e enfraqueceria ainda mais o movimento sindical. E o ano de 2022 começa ali com alterações importantes na legislação trabalhista na Espanha, que abriu o debate aqui no Brasil sobre uma mudança ou mesmo uma revogação da reforma de 2017. Acho que esse é um debate que é importante para a gente trazer para o centro da discussão. Ele sim vai pautar de alguma forma ao longo do ano as próprias questões das eleições de 2022. Agora, o que é isso, como se vai dar isso, se é uma revogação, se é a mudança de alguns pontos, eu acho que isso é uma longa discussão que a gente vai assistir ainda. É sempre bom lembrar que a reforma trabalhista foi a maior mudança na legislação do trabalho no Brasil desde a sua criação, foram mais de 100 dispositivos alterados. Vamos lembrar que essa reforma ela alterou sensivelmente o equilíbrio de forças ali entre o capital e o trabalho, em especial com redução ali do poder do movimento sindical em geral, e ao mesmo tempo a criação da chamada negociação individual. Nós passamos a pandemia aí discutindo muito sobre a tal da negociação individual, que a gente sabe, na verdade, não é nenhum tipo de negociação, é mais uma aceitação do empregado com relação ao que a empresa quer. A gente viu aí aparecer novas formas de contratação, o contrato intermitente é uma delas, mas não só. E a gente assistiu aí a chamada terceirização distinta, ou seja, que as empresas terceirizam todas as suas áreas, independente ali de qualquer tipo de negociação e muito mais a partir dos seus interesses. Então, quando a gente vai vendo tudo isso, a gente sabe que o debate sobre a reforma trabalhista e sindical é um debate importante, é um debate que precisa ser feito e que, de alguma forma, a gente precisa estabelecer um novo marco do trabalho no Brasil. A questão não está em se revoga ou se não revoga a reforma de 2017, mas muito mais em que marco de trabalho nós vamos trabalhar, nós vamos defender num país em que metade da população brasileira é sem nenhum tipo de proteção social, porque não tem registro em carteira, é informal, e de outro lado a gente tem também o chamado, as respostas propriamente ditas, né, as promessas da reforma de 2017 não se cumpriram. Essa informalidade ela cresceu, de um lado, e a taxa de desemprego subiu e atingiu patamares muito altos, muito acima, inclusive, do que se tinha no Brasil na última década. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, esse debate está posto, esse debate é importante, de alguma forma interessa o conjunto dos trabalhadores. Agora, na Espanha, para fazer essa revogação de parte da reforma trabalhista, que lá foi aprovada em 2012, houve ali um envolvimento de diversos atores, do executivo, governo espanhol, do próprio parlamento, né? Também tivemos ali as entidades sindicais e o próprio empresariado. Foi uma conversa, uma negociação pactuada. Você vê disposição para esse tipo de pacto, por exemplo, por parte do empresariado brasileiro, Fausto? O Estado vai ter que administrar essa negociação de uma forma mais assertiva do que na Espanha, por exemplo? Bem, Glauco, o que a gente assistiu aqui no Brasil nos últimos anos, na verdade, foi um enfraquecimento das negociações tripartites no Brasil. Ou seja, esse movimento em que Estado, sociedade, movimento sindical e empresariado em geral sentam à mesa para negociar, para chegar a um acordo, é algo que a gente viu muito pouco. A gente acabou assistindo muito mais essas disputas na arena do Congresso Nacional, na qual
os diversos lobbies ali se mobilizaram. A reforma de 2017, a gente sabe claramente que teve um lobby poderoso aí da Confederação Nacional da Indústria, com a participação importante de outras confederações, e que os trabalhadores ficaram alijados desse processo. Então, este debate de como seria um formato para essa discussão é algo que a gente vai ter que assistir ainda e assistir a partir do próximo governo e das políticas que eles vão colocar de participação social. O debate de um equilíbrio aí de negociação em que os lados possam sentar à mesa, negociar, colocar os seus problemas, as suas necessidades e de alguma forma você chegar a um acordo, é algo que a gente assistiu num período recente com resultados bastante importantes, mas é algo que foi meio que jogado, colocado de lado, não só no governo Bolsonaro, mas no governo Temer também, e que a gente vai ter que assistir como é que isso vai se dar num eventual novo governo. Por outro lado, tão importante quanto isso, Glauco, é de alguma forma os trabalhadores em geral, o movimento sindical, terem a sua proposta. É importante que a gente olhe para o cenário atual, o mundo do trabalho está em transformação, é importante a gente construir propostas, construir reivindicações, construir colocações e novas ferramentas para que, de alguma forma, o conjunto de direitos que hoje está na mão ali, né, que beneficia, né, que faz parte, que é garantido para um conjunto da classe trabalhadora, seja ampliado para um conjunto total. Eu gosto sempre de usar como exemplo, Glauco, a questão da licença maternidade, por exemplo. No caso da licença maternidade, a gente tem o que diferencia, né, uma trabalhadora com carteira assinada e uma trabalhadora informal, quando a licença maternidade é uma proteção, né, da criança, uma garantia, um direito da mulher, e que ele não é dado ao conjunto total da classe. Nós temos que debater na sociedade como que as questões previdenciárias vão ser garantidas para o conjunto da população, e como que direitos elementares, como uma jornada de 8 horas, por exemplo, é algo que a gente deveria ter para o conjunto dos trabalhadores, e não só para aqueles que têm a chamada carteira azul, até porque a carteira azul vem se reduzindo. O escopo, o debate sobre um novo marco do trabalho passa sem a menor dúvida como é que a gente garante direitos trabalhistas como direitos sociais e não mais como direitos só para um conjunto daqueles que detêm a assinatura na carteira, algo que vem reduzindo de maneira bem sensível no nosso país. É um debate que eu acho que esse debate que foi colocado sobre a revogação da reforma trabalhista nos coloca, ou seja, muito mais do que revogar, a gente precisa ampliar os direitos dos trabalhadores, e ampliar os direitos dos trabalhadores passa, de alguma forma, por uma longa discussão na nossa sociedade, afinal de contas, quais são os direitos que são essenciais para quem trabalha, para quem garante a produção do nosso país. E é importante esse exemplo que você cita da licença maternidade, Fausto, porque os efeitos, os impactos negativos da informalidade, eles vão muito além do que da situação do próprio trabalhador, afetam a sociedade como um todo. A gente percebe isso, por exemplo, nesse contexto de pandemia. Sabemos que hoje a Covid-19, as pessoas se contaminam, às vezes nem têm sintomas, e para uma pessoa que é informal, se ela tiver nessa condição, ela vai acabar indo trabalhar e contaminando outras pessoas também. Então as pessoas estão se contaminando porque estão em busca da própria sobrevivência, né? E isso ameaça a sociedade como um todo. Então, os impactos que a informalidade tem em termos de não só de redução de direitos, mas acaba afetando tudo, inclusive a própria economia, Fausto. Não, sem a menor dúvida, Glauco, nós vamos ter que um dos grandes debates aí, ao longo, né, desse ano, e que vai ser travado aí com relação às eleições de 2022, tem a ver com a distribuição da renda. Nós precisamos fazer um debate muito sério nesse nosso país, em que a renda, a produção da riqueza, na riqueza gerada no nosso país, precisa ser melhor distribuída. E isso passa, sim, sem a menor sombra de dúvida, por políticas ativas. Vou contar como, por exemplo, o próprio Bolsa Família, a sua expansão, a garantia de uma renda básica de cidadania, e a política de valorização do salário mínimo. Foram políticas que, de alguma forma, tiveram sucesso e precisam ser revisitadas, precisam ser reforçadas, porque, de alguma forma, elas têm as possibilidades de alterar esse equilíbrio de força. É importante também o fortalecimento das representações dos trabalhadores. Quer dizer, o movimento sindical precisa ter condições efetivas de sobrevivência, precisa ser regulado minimamente as lógicas de financiamento das entidades sindicais em geral. A gente precisa, de alguma forma, abolir
essa negociação que não existe, que é a negociação individual, e fortalecer o espaço negocial coletivo. O que a gente assistiu na reforma trabalhista de 17 foi um enfraquecimento dos espaços coletivos de negociação, das possibilidades aí das entidades sindicais, de alguma forma, sentarem à mesa para colocar as questões. Um exemplo que a gente está assistindo agora é quase que o desaparecimento dessa discussão do banco de horas, que era uma negociação coletiva e que depois da reforma se transformou numa negociação individual, porque agora o chamado banco de horas de até 6 meses não precisa de negociação com o sindicato. Demissões coletivas não precisam mais de negociação com o sindicato. E tudo isso, Glauco, de alguma forma, quando vai para o âmbito do indivíduo, enfraquece a possibilidade da reivindicação. A questão da ultratividade, né, que foi, por exemplo, uma discussão importante na Espanha, ela também desapareceu no nosso país. Os sindicatos hoje, quando acabam uma convenção coletiva, ela deixa de existir, volta-se aos direitos da CLT e você precisa negociar tudo isso de novo. Há questões que a gente precisa ser feitas, alterações importantes, mas de alguma forma nós temos que pensar em como que a gente discute a renda e discute o fortalecimento das organizações dos trabalhadores. Esses serão grandes debates importantes e que a gente espera tratá-los ao longo desse ano e que eles façam parte da pauta e da discussão das eleições de 22. Começou bom, foi importante, mudou a pauta, saímos de uma pauta aí de uma nova reforma que precarizava mais, para uma discussão de uma revogação ou de uma alteração ou de um novo marco que venha fortalecer o mundo do trabalho, fortalecer a representação dos trabalhadores e garantir mais direitos e direito a todos. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.